Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amada igreja, amados irmãos. Espero realmente em Cristo Jesus que todos vocês estejam abertos, disponíveis. Vamos ouvir a voz do profeta Ezequiel que disse: dispõe-te e eu falarei contigo. Disponibilize-se e eu falarei contigo. Eu não te darei um texto, não vou te dar uma referência, eu vou te dar uma voz, eu vou explodir no teu peito. Amém, amados irmãos? Romanos, por gentileza, capítulo 8, versículo 14, por gentileza, Romanos 8, pegaram as vossas Bíblias? Faça isso agora, não conversa com ninguém agora, deixa tudo que você está fazendo e deseje ardentemente a voz, a direção, o guiar, a instrução do Senhor. É na palavra do Senhor que está a tua conquista, é na palavra do Senhor que está o teu milagre, é na palavra do Senhor que está a tua bênção. Você quer algo de Deus? É na palavra que está esse milagre, é na palavra. Amém? Vamos lá então, Romanos 8, verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverdes outra vez apavorados, atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Paizinho. Amém? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, na Bíblia é comparado muitas vezes ao vento. Muitas vezes na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo é comparado ao vento. Jesus chegou a dizer o seguinte: ninguém sabe de onde vem o vento, nem para onde vai o vento. Assim são aquelas pessoas guiadas pelo Espírito de Deus, guiadas por Deus. As pessoas não discernem, porque andam em Deus. E por que não discernem? Porque não conhecem a mente do Senhor. Elas acham que é loucura, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. O homem natural não conhece, não discerne as coisas do Espírito de Deus. Mas o homem espiritual não é discernido por ninguém, não é diagnosticado o homem espiritual só por Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo sopro, a palavra Espírito quer dizer vento, pneuma, no grego, vento, sopro, hálito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo sopro, pelo hálito, pela voz. Alguém de vocês aí é capaz de falar uma palavra sem hálito? Você consegue emitir algum som, tirar alguma palavra da sua boca sem que você boceje, sem que você solte um hálito, sem que você ventile? É assim com Deus também. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. O que quer dizer isso? São filhos, são parecidos com Deus, são parecidos com Deus. Uma vez Jesus, pregando para uma audiência de judeus, falando a uma audiência de fariseu, Jesus dizia: eu sou filho de Deus. Os fariseus religiosos pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E por que o fizeram? Porque na cabeça do judeu, quem se dizia filho de Deus, se dizia igual a Deus. Por isso eles pegaram em pedra. Ninguém antes de Cristo ousava dizer: eu sou filho de Deus. Quando Jesus vem, ele fala:
Todos aqueles que recebem a palavra, esses são filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, parecidos com Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Então você é parecido com Deus. Agora me responda uma pergunta: Deus sofre derrota? Deus perde alguma batalha? Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, sangrou, mas nunca perdeu uma batalha. Assim são os filhos dele. A gente pode até sangrar, mas nós não perdemos. Por quê? Porque ele disse: meus filhos, tenhais paz, porque eu venci o mundo, e a vitória de Jesus é a sua vitória. Quando você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, você entra na vitória de Deus. Jesus nunca perdeu uma batalha, tanto é que no Antigo Testamento, ele é chamado de guerreiro, comandante do exército de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos, são parecidos com Deus. E o que nos faz parecidos com Deus? O que nós falamos, o que nós dizemos, é assim que nos tornamos parecidos com o nosso Pai Celestial. Um filho do Pai Celestial fala o que o Pai fala, diz o que o Pai diz. E o que o Pai diz? Haja luz. O que o Pai diz? Haja força. O que o Pai diz? Haja criação. O que o Pai diz? Haja libertação. O que o Pai diz? Haja redenção. O que o Pai diz? Haja perdão. O que o Pai diz? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é guiado por Deus? Você tem falado o que Deus fala? Você tem dito o que Deus diz? Ele continua no versículo 15 dizendo assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, espírito de amarração, espírito de prisão. Gente, os religiosos são aprisionados, os religiosos são escravos. Um filho de Deus não é escravo de nada. Nesse mundo, meus irmãos e irmãs, existem escravos para tudo, escravos do dinheiro, escravos da comida, escravo do consumismo, escravo da filosofia, escravo da sociologia, da psicologia. Quantos são dependentes de psicologia? Aqui ele fala assim: porque vocês, filhos de Deus, não receberam o espírito de escravidão. Vocês se parecem com Deus, vocês são parecidos com o vosso Pai. Vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Ah, queridos irmãos, nesse tempo de vírus, bactérias, fungos, contaminações, nesse tempo o Senhor diz para nós: não vos atemorizeis, não vos apavoreis. Nesse tempo de tantas amarrações humanas, tantos traumas psicológicos, ele diz: vocês não receberam esse espírito de atemorizados, mas recebestes outro espírito. Ele fala assim: vocês receberam o espírito de adoção. Vocês foram atraídos para Deus. Vocês que são guiados pela palavra de Deus, vocês que são guiados pelo sopro de Deus, vocês foram adotados, atraídos, aproximados. Paulo diz, o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo diz: não fostes vós, ou melhor, o Senhor Jesus disse em João capítulo 15: não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi vocês, eu escolhi vocês. O apóstolo Paulo disse assim: vós sois salvos pela graça, vós sois salvos pela fé. É isso, Cristo, Deus estava em Cristo, atraindo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Ele diz: mas vocês receberam o espírito de adoção, de aproximação, para sermos atraídos, baseados, fundamentados no quê? Aqui está o pulo do gato agora. Aqui está o pulo do gato. Depois de tudo que eu falei, pegue o enigma agora. Baseados no qual clamamos, Pai. Fundamentados, alicerçado no qual clamamos, falamos, declaramos, Pai. Papai. Você diz isso? Você diz isso, meu Pai. Não é dizer apenas verbalmente, não é apenas uma coisa literal, não é apenas uma verbalização, é das entranhas, meu Pai. Só isso, não precisa de mais nada. Meu papai. É esse o pulo do gato para o vencedor. Ele diz assim, ele fala assim: olha, veja bem, se você se inclinar para a carne, se você ouvir o que a carne diz, você vai se inclinar para a morte. Se você se inclinar para a carne, para o mundanismo, se você ouvir o que o mundo ou a religião diz, você vai se inclinar para a morte. 8:6, versículo 6. Aquele que se inclina para a carne vai dar para a morte, mas aqueles que se inclinam para o Espírito vai dar para a vida e para a paz. Verso 7, por isso, meus amados irmãos, a inclinação da carne é ser inimigo de Deus. É ser inimigo de Deus, porque os que estão na carne, os que andam na carne, os que andam fundamentado na carne, na filosofia, na sociologia, não podem agradar a Deus. As palavras podem até ser bonitas, as palestras sociológicas, as palestras psicológicas podem até ser belas, bonitas e fazer sentido, mas se inclinam e vai dar para a morte. Você está pegando o pulo? Está pegando o enigma? O enigma é: papai, eu sei aqui dentro que tu és o meu pai. Eu sei que tu és o meu pai, no qual clamamos, fundamentados nisso, meu pai, porque o Espírito vai testificar com o seu Espírito que você é parecido com Deus. O Espírito vai testificar, verso 16, vai testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos de Deus, se somos parecidos com Deus, verso 17, somos também herdeiros. E se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. O que é isso, pastor? Tudo que Cristo tem, eu tenho. Tudo que é de Cristo é meu. Tudo que Cristo tem, eu tenho. Tudo que Cristo recebeu, eu recebi. Porque se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus. E também e se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Amém, amados irmãos. E como é que isso funciona, pastor? Clame, declare, fala com as suas entranhas. Vocês estão pegando isso? Pastor, eu entendi, é muito belo isso. É bom saber que eu não sou mais escravo, é bom saber que eu não tenho que viver atemorizado, é bom saber que eu não tenho que inclinar para a morte, é bom saber que eu não tenho que me inclinar para a inimizade, é bom saber, mas como é que isso funciona? Pela segunda vez vou te dizer: clame, declare, papai, em Cristo Jesus, meu Pai. Porque a partir de Cristo, a começar com Cristo, todos se tornam filhos de Deus. Sem Cristo, Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim,
nada podeis fazer. Então, nada de escravidão, amém, irmãos? Nada de escravidão, nada de atemorizados, nada de medo, nada de escravidão, nada de morte, nada de pessimismo, nada. Clame, papai, com as suas entranhas. E por favor, eu tenho que deixar claro, não misture verbalização bocal com aqui de dentro, com verbalização interior, com verbalização interna. Não existe impossível para o Senhor nosso Deus, desde que você esteja fundamentado nele. É que muitas vezes, amados irmãos, você está fundamentado no seu braço. Muitas vezes você está fundamentado nas suas teorias. Por isso o salmista te ensina e me ensina: bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, que não anda no conselho dos ímpios. Você está andando em que falas? Você está se locomovendo em que falas? Em que instruções? Em que dizeres? Você está fundamentado em que? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não anda nas conversas do mundo, que não anda nas conversações mundanas, mas que anda na palavra revelada. E a palavra revelada hoje é papai, meu pai. Essa é a palavra para você, para essa semana, meu pai. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo sopro, e hoje o sopro é clamar, meu pai, clamar, papai, clamar, meu Deus, amém? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo sopro de Deus, e isso eu desafio você, olha para cá, eu desafio você, faça isso, e me diga depois, vamos lá, eu desafio você, ande declarando com as suas entranhas: eu sou filho de Deus, meu pai. Ande lá no seu serviço, lá nas suas amizades, nas suas relações, ande assim, crendo e declarando: meu papai. Mas faça isso com o seu interior. Seja o que for que você esteja preocupado, vai desaparecer. Seja o que for que você esteja com medo, vai parar. Apenas ande nessa revelação, dizendo: haja, meu pai, meu papai. Amém, amados irmãos? Vocês pegaram, fique com essa palavra, fique com essa revelação, fique com esse segredo para você, em nome de Jesus.